Olá! Sejam bem-vindos! Hoje falaremos de uma história que poucos têm conhecimento, mas que mudou os rumos da humanidade. Um assassinato que abalou a Europa e deu início à carnificina nomeada Primeira Guerra Mundial. Falaremos de Gavrilo Princip, para muitos um radical, insano e terrorista. Para outros, um herói da resistência. Mas para a história, um nome importante que precisa ser lembrado, por ter sido autor de um assassinato que mudou o mundo. Assistam até o final, não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos. Eu sou Léo Monteiro, e a partir de agora, você vai saber a história de tudo. A trajetória do Império Austro-Húngaro. Europa, século XIX. A família Habsburgo, uma das mais poderosas da Europa, governava uma grande área denominada Áustria. Com o tempo, a região da Hungria, que ficava no território dos Habsburgos, começou a reivindicar mais autonomia. Em 1867, os Habsburgos foram obrigados a dividir seu império em duas partes, o Império Austríaco e o Reino da Hungria, nascendo assim um novo império, o Austro-Húngaro, duas nações com uma monarquia dual. Para quem não sabe, monarquia dual é quando há um só rei para dois países. Dessa família tradicional, uma pessoa se tornaria um marco para a história mundial. Seu nome era Francisco Ferdinando Carlos Luiz José Maria de Áustria Este, ou, para os inscritos no canal, só Francisco Ferdinando mesmo. Francisco Ferdinando era filho mais velho do arquiduque Carlos Luiz, irmão dos imperadores Francisco José I da Áustria e Maximiliano do México, e da princesa Maria Anunciata das Duas Sicílias. Maximiliano do México, irmão do imperador da Áustria Francisco José, era primo de Dom Pedro II, imperador do Brasil. Seu pai, o arquiduque Francisco Carlos da Áustria, era irmão de Maria Leopoldina, a imperatriz do primeiro reinado brasileiro e mãe de Dom Pedro II. Quando tinha apenas 12 anos de idade, ele herdou a chefia da Casa de Áustria-Este do seu primo, o Duque Francisco V de Módena, se tornando pretendente ao trono do ducado. Cara, tu não sabe o que é ducado, né? Tu tem que ler mais. Mas não tem problema, minha assistente vai explicar. Ok, vamos lá. Ducado quer dizer conjunto de terras que formam o domínio de um duque. Ferdinando se tornou pretendente ao trono das terras de sua família. Como as terras foram divididas, ele não herdaria o trono do Império Austro-Húngaro, somente da parte que ainda pertencia à sua família. Entendeu? É com você, Léo. Beleza, obrigado. Vamos continuar. Em 1889, com a morte do arquiduque Rodolfo, único filho homem do imperador Francisco José I da Áustria, o pai de Francisco Ferdinando, o arquiduque Carlos Luiz, tornou-se o primeiro na linha de sucessão ao trono do Império Austro-Húngaro, mas renunciou aos seus direitos para beneficiar seu filho mais velho. Sendo assim, Francisco Ferdinando passaria a ser visto como um dos homens mais poderosos do Império, agora sim, próximo imperador austro-húngaro. Mão Negra. Bem no centro do Império Austro-Húngaro estava a Sérvia, que havia decidido erguer um império eslavo rival, se tornando assim uma ameaça. Nesse mesmo período, na Sérvia e na Bósnia-Herzegovina, grupos organizados contra a dominação do Império Austro-Húngaro eram criados em segredo e ganhavam força. O mais notório deles era chamado de Mão Negra. O que se sabe sobre esses grupos é que seus integrantes eram submetidos a sacrifícios extremos. Eles deveriam ser capazes de matar e até mesmo tirar a própria vida pelo grupo. Em sua maioria eram estudantes, camponeses idealistas, e a maioria sofria de tuberculose. O lema do grupo era a vitória ou a morte. O objetivo da organização era libertar os seus irmãos sérvios oprimidos pelo domínio austro-húngaro, e posteriormente, conseguir a unificação da Sérvia a qualquer custo. Nessa época, os principais inimigos eram a família Habsburgo e o Império Austro-Húngaro. A luta violenta desses grupos contra o Império se intensificava a cada dia. Ferdinando era o alvo principal do Mão Negra. O protagonista da guerra. Entre seus integrantes, um teria um papel crucial nesta história. Seu nome era Gavrilo Princip. Um jovem bósnio de origem sérvia, estudante, de apenas 19 anos que sofria de tuberculose e que teria um papel fundamental que mudaria a história do mundo. Ferdinando planejava inspecionar pessoalmente as manobras militares do exército imperial que iriam ser realizadas na capital da Bósnia-Herzegovina, a cidade de Sarajevo.
Iria visitar a província como inspetor-geral das Forças Armadas. Não demoraria muito para que o Mão Negra planejasse o assassinato de Francisco Ferdinando. Ao saber que o herdeiro do trono faria uma visita a Sarajevo, entenderam o ato como uma provocação, suficiente para dar início ao plano, sendo designado um grupo para executar a missão. Entre eles estavam Gavrilo Princip e Kabrinović. Guarde esses nomes, serão importantes para entender a história. O grupo teria a missão de matar Francisco Ferdinando e retardar o avanço imperialista que dominava a região. Presságio. Ao saber que Francisco Ferdinando visitaria Sarajevo, seu tio, Francisco José, que havia visitado a mesma província 4 anos antes, mas com um grande aparato de segurança, alertou dos perigos existentes naquela visita, mas não desencorajou Ferdinando de cumprir o seu dever. Ao perceber que Ferdinando estava determinado a visitar Sarajevo, Francisco José somente disse: "Faz como quiser." A relação entre eles era abalada, não havia muito afeto, tudo isso por conta do casamento de Ferdinando com Sofia Chotek, uma jovem que nada tinha a ver com a realeza, era da baixa aristocracia. Embora contrariado, Francisco José aceitou o casamento, mas nunca concordou com a atitude de seu sobrinho. O assassinato. Ao saber da visita a Sarajevo, Sofia resolveu fazer companhia ao marido, mas deixou seus 3 filhos em segurança. Enquanto isso, os jovens da Mão Negra ficaram sabendo que Ferdinando e sua esposa passariam pelas ruas de Sarajevo em um carro aberto. Planejaram as posições de cada um, fazendo um cerco à rua por onde a comitiva passaria. Dias antes da visita, Ferdinando e Sofia chegaram na estação de trem de Sarajevo, e partiram de carro para uma série de compromissos oficiais. Enquanto Sofia visitava igrejas e orfanatos, Ferdinando inspecionava as manobras militares. Na manhã do dia 28 de julho de 1914, Ferdinando e Sofia saíram do hotel, sendo ovacionados por uma multidão que aguardava a passagem do casal. No trajeto oficial, o casal percorreria com o veículo pela rua Epolkei, até a Câmara Municipal de Sarajevo. Os assassinos tomaram posições em ambos os lados da rua, e aguardaram uma oportunidade de iniciar o plano. Lembra de quando falamos para guardar os nomes? Então, o primeiro a fazer uma tentativa foi Kabrinović. Às 10h15 da manhã, quando o carro de Ferdinando passou pela ponte Comúria, Kabrinović experimentou sua coragem e arremessou o artefato explosivo contra o carro de Ferdinando. Mas errou o alvo, acertando o carro que estava logo atrás na comitiva, deixando cerca de 20 feridos, entre eles 2 oficiais e uma dama de companhia. Ferdinando e Sofia foram levados às pressas até a Câmara Municipal, onde ficariam em segurança. O tumulto era grande, mas Kabrinović conseguiu pular no rio, tentando fugir. Todavia, logo foi cercado pelas autoridades locais. Se vendo confrontado, Kabrinović retirou um frasco de ácido cianureto do bolso e tomou, mas o ácido não fez efeito. Enquanto isso, Ferdinando e sua esposa chegam à Câmara, sendo recebidos por um discurso do presidente da Câmara. Enfurecido, Ferdinando interrompe o discurso e diz: "Pra que esse discurso? Fiz uma visita amigável a Sarajevo e me atiraram uma bomba." O clima ficou tenso. Ao retornar, Ferdinando decidiu visitar os feridos do ataque no hospital, pegando um percurso diferente. Ele pediu para que Sofia fosse levada ao hotel em segurança enquanto visitava o hospital, mas Sofia se recusou e resolveu acompanhar o marido. Ao se dirigir ao hospital, o motorista de Ferdinando errou o caminho, se destacando da comitiva.
passando justamente onde estava o jovem Gavrilo Príncipe. Príncipe percebeu a oportunidade única, sacou sua arma, se aproximou do veículo onde Ferdinando e sua esposa estavam e disparou 2 tiros. Um acertou a jugular de Ferdinando. O outro acertou o abdômen de Sofia. O tumulto foi enorme, e Príncipe foi preso imediatamente após tentativa de linchamento pela população. Sofia morreu primeiro. Ferdinando morreu 10 minutos após o falecimento de sua esposa. Embora seja crime punido com pena de morte na época, Príncipe se livrou por ser menor de 20 anos, sendo condenado a 20 anos de prisão. Kabrinović também foi condenado a 20 anos de prisão pelo mesmo motivo. Dentre os conspiradores, 5 foram condenados à morte, e 2, embora tivessem idade para a pena, conseguiram o perdão do Estado. As causas da Primeira Guerra Mundial são extremamente complexas e envolvem, além do assassinato de Francisco Ferdinando, uma série de acontecimentos não resolvidos que se arrastavam desde o século XIX, rivalidades econômicas, tensões nacionalistas, alianças militares etc. Mas não há dúvidas que o assassinato do herdeiro do trono austro-húngaro em 28 de junho de 1914 foi o estopim para o início da Primeira Guerra Mundial. Após o assassinato de Ferdinando, uma crise diplomática se instaurou na Europa, denominada a Crise de Julho. Em 29 de julho, o Império Austro-Húngaro declarou guerra à Sérvia. No dia 30, russos, em defesa da Sérvia, alemães e austríacos mobilizaram seus exércitos. Em 1º de agosto, a Alemanha declarou guerra contra a Rússia, e no dia 3, contra a França. No dia 4, o Reino Unido declarou guerra à Alemanha. Era o começo da Primeira Guerra Mundial. Continua.